Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui com a Sheila Morata e trabalhando esse processo de transformação entre ser sombra, ser luz, e hoje com mais uma polaridade. Hoje não é sombra, na verdade, né? A gente vai falar hoje sobre tristeza e falar sobre alegria. E falar de tristeza não é sombra. Tristeza, na verdade, é um sentimento que a gente tem, como a gente tem o sentimento da alegria. Então a gente não pode chamar de sombra. Mas eu vou falar sobre esse tema porque eu quero falar para vocês o que isso tem a ver com o efeito sombra, né? O que sentir alegria, sentir tristeza pode ter a ver com essas máscaras que a gente usa, né? Então eu queria, em primeiro lugar, falar com vocês aqui do grupo que vocês podem compartilhar essa live com outras pessoas e que eu estou gostando bastante da participação de vocês na enquete. E quando eu coloco a enquete todos os dias no grupo, é realmente para causar a reflexão de vocês. E a partir do momento que vocês compartilhem as percepções, depois que colocarem as respostas, é muito bom porque vocês estarão ajudando as outras pessoas a terem também as suas percepções, vendo através dos olhos das outras pessoas. Porque às vezes um ponto que uma pessoa coloque é importante para que ela também observe. Também, será que é assim que eu também me sinto? Então a pergunta de hoje da enquete foi se o que você faz quando você está triste. E aí as opções tinha vestir um sorriso, ficar mais calado, chorar. E eu achei até engraçado porque poucos clicaram no chorar. E chorar é algo que a gente faz desde que a gente nasceu. Pelo menos as mulheres choram bastante, né? A gente vive numa cultura onde homem não chora, mas porque é dito, né? Se o homem chora, ele vai mostrar a fragilidade dele. E isso eu não concordo, que um homem chorar ele está mostrando a fragilidade. Eu acho que ele está mostrando realmente as emoções. Então o que eu queria falar para vocês sobre tristeza é um pouquinho sobre o mundo moderno, né? Esse mundo que a gente vive. Eu já fiz um vídeo, tá lá no YouTube, onde eu falei sobre narcisismo moderno, e aí a gente vê as redes sociais, principalmente falando aqui de Face, já que eu estou no Facebook, e vou colocar esse vídeo depois também lá no YouTube para vocês. Mas já que eu estou aqui no Face, falar o quanto as pessoas têm essa coisa do narcisismo moderno, de estar postando tudo de bom, as fotos maravilhosas, né, as selfies, e o que eu estou comendo, o que eu estou vestindo. Isso tudo vai gerando uma exposição do ser humano dos momentos bons, dos momentos de felicidade. Então as pessoas colocam ali, e tal qual uma novela, a gente vê... Novela não, faz tempo que eu não assisto novela, para falar a verdade, né? Novela tem a trama toda, tem a coisa ruim, a boa. Mas a parte, eu digo, da magia, né? De você ver ali a vida das pessoas como se fosse tudo cor-de-rosa, tudo maravilhoso. E isso muitas vezes causa na pessoa que está assistindo aquilo, ela querer também demonstrar uma felicidade que às vezes ela não está sentindo. E aí ela vai tirar uma foto, uma selfie, aí ela sorri e coloca ali. E às vezes aí que vai cair na máscara que eu falei para vocês. Já que a gente está falando de máscaras, do efeito sombra, o quanto isso depois fica muito difícil de ser administrado na hora que essas máscaras ficam muito pesadas. Então falar para vocês, quando a pessoa está feliz, ela sorri. E quando a pessoa está triste, muitas vezes, ela veste um sorriso. Agora, o que é vestir o sorriso de fato, que não seria uma máscara? Como o Roberto Corrêa falou, né, que ele respondeu na enquete, eu achei bastante interessante a resposta dele,
que quando ele está triste, primeiro ele se cala e depois ele vai pôr o sorriso. E esta seria a melhor forma, porque quando você está triste, é você, olhar para a tristeza e transformá-la e colocar o sorriso. Mas quantos de nós, muitas vezes, a gente acaba colocando um sorriso que ele não é verdadeiro. Nada mais é do que uma máscara. E aí o que vai acontecer? Quando a gente coloca esse falso sorriso, e aí a gente esconde os nossos sentimentos, muitas vezes a gente está escondendo da gente mesmo. E aí a gente fica posando de uma pessoa forte, de uma pessoa alegre e que não se dá o direito de estar triste de vez em quando. E ontem no grupo foi colocada uma postagem, né, escrita do Valdir, gostaria muito de agradecer inclusive a postagem dele, e existia um copo transbordando, né, com aquela gota. No caso, a postagem dele era sobre a raiva, né? Mas esse copo, ele existe na raiva e esse copo existe na tristeza. E aí o que acontece? Todo copo, quando ele está no limite, né? Se cai uma gota, ele transborda. Então o que acontece quando uma pessoa ela não administra bem a tristeza que ela sente? Ela está sempre disfarçando essa tristeza, colocando um sorriso, mas colocando um sorriso que é uma mentira, é uma máscara. É simplesmente porque eu não posso mostrar que eu estou triste. Então ela pega e veste um sorriso e mostra esse sorriso e acaba acreditando naquilo. O que vai acontecer é que em algum momento que ela menos espere, ela pode sentir uma tristeza que seja aquela gota d'água, onde vai trazer todo aquele monte de tristeza que ela tinha dentro dela e que estava colocando, sabe, embaixo do tapete, sem realmente administrar esse sentimento. Então, a Cris também colocou, como que você veste um sorriso se você está triste com a perda de alguém? E nós temos várias perdas na vida. Então, é importante, quando for uma perda realmente da pessoa morrer, já falei sobre morte também, tem vídeos no YouTube, você pode ver sobre morte. A pessoa tem aquele prazo para ela viver o luto. É necessário que se viva o luto. Porque o sentimento, ele vem da tristeza. E se a pessoa não abraça esse sentimento, o que vai acontecer é como eu falei, vai ficar essa tristeza num pote, num copo. E mais pra frente ela pode ter uma tristeza que não seja nem tão grande e ela vai ter um processo daquilo tudo transbordar. Então essa questão de você falar da tristeza é uma questão que nós temos que acolher também esse sentimento, porque é nosso e ele vem. E qual é o limite? Qual é o tempo do luto? Também não pode ser tão longo, porque você tem que depois ressignificar a morte, ressignificar quando um relacionamento se acaba, se você for mandado embora do seu trabalho. Todos esses sentimentos trazem tristezas, né? Não, todos esses acontecimentos trazem tristeza. E aí você pega e você acolhe essa tristeza e pergunta para a tristeza: o que você quer me dizer? E tem uma conversa com a tristeza. E quando o Roberto, né, falou que ele se cala, esse se calar, ele pode ser se calar, ficar quietinho num canto, meditando, olhando para dentro e recebendo essa tristeza para conversar. E aí quando você conversa com essa tristeza e você acolhe essa tristeza, é a sua parte que está cuidando de você mesmo. E aí sim, depois que você cuida de você, você consegue colocar um sorriso sincero e não uma máscara. E muitas vezes é difícil, né, gente? É muito difícil, porque você saber o limite, o quanto eu converso com essa tristeza, para que não vire um mimimi, sabe? Aquela coisa de você ficar ali, ai, coitadinho de mim.
e tampouco você ignorar isso e colocando as máscaras, né, que eu falei. E uma coisa também que eu gostaria de comentar com vocês é em relação àquela pessoa que está feliz o tempo todo, alegre o tempo todo, pode ter o problema que tiver, ela está sempre na alegria. Ela tem que muitas vezes perceber se essa alegria não é uma euforia, que vira uma euforia, uma coisa além até. E aí o que acontece? O que vem em polaridade da euforia é a depressão. Então, por isso que muitas pessoas, quando elas estão... a gente vê isso muito nos artistas, né? Eles têm muitas vezes o auge, né, da carreira deles, onde eles estão com aquela euforia de estarem na fama, no sucesso. Quando isso às vezes começa a se tornar mais real, a pessoa começa a sair da mídia, ela cai em depressão. E nós vemos vários casos, né, de pessoas que caem. Então, esta polaridade de hoje, que eu gostaria de falar entre tristeza e alegria, é muito de você refletir qual é a forma que você usa para ressignificar a tristeza. E, no meu ponto de vista, a melhor forma de fazer isso é realmente tendo aquele acolhimento deste sentimento e com amor. E uma pergunta que você pode falar para a tristeza é essa que eu falei: o que você quer me falar? O que você quer me dizer? E converse com você mesmo. E acolha e saiba que isso é parte de você. E nesse bate-papo, você vai sair com um sorriso no rosto de saber que você teve a melhor companhia, que é a sua parte acolhedora. E é isso, gente. Este é o meu recado de hoje, entre tristeza e alegria. E fiquei muito contente com as respostas nas enquetes. E vocês podem colocar nos comentários abaixo, né? Eu não estou vendo comentários aqui, acho que é o horário que eu estou entrando. Vocês podem colocar as reflexões de vocês. E se vocês têm alguma dificuldade e que o grupo possa, né, acolher também você nesse momento, se você precisar. E aí, amanhã, sábado e domingo é dia da gente ter aqui poesia para quem quiser colocar. Até eu achei legal que teve também na enquete alguém que falou que quando está triste escreve poesia. Então, uma boa coisa é colocar aqui uma poesia, colocar uma música. Alguém também falou que gosta de ouvir música, eu também. Uma coisa que me alegra muito, que muda muito a minha vibração, é escutar música. Então, depois que tem aquele papinho com a tristeza, vai lá, escuta uma música legal, que você goste, e aí você já fica feliz. E é isso, gente. Esse é o recado de hoje. Um beijo, bom fim de semana. E eu tô aqui de volta na segunda-feira falando um pouquinho mais sobre estas sombras, né, que nos acompanham, tá bom? Beijo, beijo e até lá. Tchau, tchau.